Muito bem, gente. Boa noite a todos, aqueles que estão ao vivo aqui com a gente, né? E para você que está assistindo a nossa gravação, ou sei lá se é boa noite, se é boa tarde, sei lá como é que é, né? Que você esteja bem. A gente está começando mais um discipulado online com os nossos amigos e irmãos aqui participando com a gente. E sem mais delongas, já que estamos um minutinho atrasado das 8h30, que é o nosso horário, vamos começar nosso papo aqui, na certeza de que se a gente abrir o coração e desejar isso, apesar de termos aqui sempre conversas voltadas à informação teológica, histórica, muitas coisas que nós temos visto aqui, tudo isso aqui pode ser um grande instrumento para Deus fortalecer o nosso coração. Lembrando o meu querido professor Ziel Machado, teologia que não coloca a gente de joelho não serve para nada. Informação bíblica, só por ter informação bíblica, não adianta muito. Então, que o Espírito Santo já, no decorrer da aula, vá fortalecendo o nosso coração através de tudo aquilo que a gente vai ouvir e ver juntos aqui hoje, tá bom? Essa é a minha oração. Bom, vamos lá, esse é o nosso livro de cabeceira, né? A gente sempre faz essa abertura aqui, porque às vezes a pessoa chega no meio do caminho e não começa assistindo às primeiras aulas, então esse é o livro que nós estamos estudando aqui no nosso discipulado online com essa turma incrível, e Deus falou na língua dos homens, Paulo On, um livro que mostra a trajetória histórica, eu diria, que o texto bíblico trilhou para chegar até a gente, né? Estamos num momento muito interessante, que é a transição entre Antigo e Novo Testamento, né? É o capítulo 8, nós estamos falando sobre isso, e hoje, ao iniciar a nossa conversa, eu faço uma rápida revisão sobre o que a gente conversou na última aula, semana retrasada, já que semana passada a gente não conseguiu ter a nossa reunião. Então vamos lá, dando uma geral aqui. Nós temos um período chamado de período interbíblico, intertestamentário, que são 400 anos aproximadamente de silêncio. Ou seja, Deus não fala, Deus não se pronuncia, não tem nenhum profeta que registra alguma coisa, ou que diz assim, eis que diz o Senhor. Isso não acontece. Mas não significa que Deus não está trabalhando na história. A gente aprendeu isso nessa última conversa, né? Deus está, sim, trabalhando na história. E para nós é importante observar o que está acontecendo na história. Por quê? Porque na nossa Bíblia a gente sai do Antigo Testamento com uma conjuntura política, uma conjuntura técnica e existencial de Israel, e daqui a pouco a gente vira a página para o Novo Testamento e as coisas são um pouco diferentes, né? E o que é que aconteceu? Foram esses 400 anos. O que aconteceu durante esse período nos interessa muito justamente por essa transição. Sai do Antigo, vai para o Novo, né? Nós tivemos a conversa onde nós demos uma geral, digamos assim, em cada um desses impérios que eu estou rapidamente passando aqui, porque são os impérios que vão tomando conta, vão dominando o mundo antigo, né? O egípcio, o assírio, o babilônico, o persa, o grego e o romano. E eles nos interessam porque o domínio desses impérios sobre Israel influencia absolutamente esse movimento divino do texto da religião bíblica, da religião de Israel, para que a gente tenha a composição desse novo cenário que leva a gente até o Novo Testamento, né? Então, aqui está escrito aqui embaixo, essa é uma sequência geral dos impérios que dominaram a região de Israel ao longo da história. Mas é importante notar que houve períodos de autonomia e revolta durante esses domínios estrangeiros. Então, aqui é uma lista muito simplória, até diria, mas que serve para a gente balizar a nossa conversa, né? Bom, nós temos o final do Antigo Testamento, esse momento aqui, ó, a leitura das narrativas do Antigo Testamento, particularmente de Reis e Crônicas, evidencia a decadência moral, tanto do Reino do Norte, que Israel, né? Nesse momento Israel está dividido em dois reinos, como o Reino do Sul, Judá. A própria Bíblia hebraica elenca a idolatria dentre os principais motivos para a destruição desses dois reinos. Então Israel está passando por um momento difícil,
por conta dos seus erros, por conta da sua idolatria, né? Em 722, o reino de Israel caiu definitivamente nas mãos do Império Assírio, com a destruição da sua capital, Samaria. Então, é nesse momento que nós estamos ali, ó, o Império Babilônico está chegando, né? E tudo isso está acontecendo nesse momento, tá? A destruição de Jerusalém em 586 levou à deportação de uma parcela importante da população. A elite, a classe educada, a nata da então sociedade judaica, eles são levados para a Babilônia, a famosa história de Daniel, todo mundo conhece isso, né? A destruição de Jerusalém trouxe consequências muito sérias. Rapidamente aqui o templo foi destruído. O templo destruído afeta, a destruição do templo afeta a identidade do povo, eles começam a ter problemas com isso, né? O próprio exílio, né? Aliás, o próprio exílio é o outro ponto, né? Por fim, o exílio babilônico, que significava o fim da monarquia, mas especialmente da dinastia de Davi, criando uma ruptura naquilo que Deus havia prometido em relação à longevidade desse reino. Então, nós temos uma ação muito forte sobre Israel, sobre a religião de Israel, não tem mais templo, está tudo destruído, tudo acabado, há uma miscigenação do povo nessa ida para o exílio, a perda da sua identidade está acontecendo, a gente falou bastante sobre isso na outra conversa, né? No exílio, Israel avaliou o ocorrido e foi justamente nesse momento histórico que se consolidou uma visão de que o exílio era castigo divino, ocasionado pela idolatria e pela quebra dessa aliança de Israel com Deus, né? Então, uma readaptação da religiosidade de Israel foi necessária. Não tem mais templo, não tem mais terra, eles estão comprometidos nesse sentido, eles readaptam a sua religião, né? Aí nós vamos para o Império Persa, passando aqui rapidamente por ele. Ciro o Grande autoriza a permanência ou retorno dos exilados para sua terra natal. Então, primeiro vem a Síria, depois vem o Império Babilônico, aí cai o Império Babilônico, entra o Império Persa. No Império Persa acontece aquele retorno dos participantes de Israel, eles são autorizados a voltarem para sua terra para reconstruir as coisas por lá. Livro de Esdras e Neemias mostram isso de forma muito tranquila para nós, né? Tá ali, ó. Os livros de Esdras e Neemias narram os episódios envolvendo a volta de grande parte dos judeus à Palestina, a reconstrução do templo, a reconstrução turbulenta das muralhas de Jerusalém e o restabelecimento de uma ordem social pautada na Torá, em que os judeus fizeram um trabalho de segregação do restante dos habitantes pagãos e daqueles que eram fruto da mistura étnica, por exemplo, os samaritanos. Então, eles colocam um pouco a casa em ordem, o templo é reconstruído, e quando a gente diz que o templo é reconstruído, o próprio coração do povo se volta de novo para Deus, é uma certa reconstrução da espiritualidade, da religião também, digamos assim, de Israel, né? Portanto, a Bíblia hebraica termina sua descrição histórica com o retorno dos judeus à Palestina sob o decreto de Ciro o Grande. Esse é o caminho que a Bíblia hebraica apresenta, tá? É exatamente a partir desse ponto que as Bíblias protestantes se calam, né? Então tem esse silêncio aí que a gente já entendeu o que é que está acontecendo. Todos os eventos históricos que decorreram durante esse período, entre o fim do Antigo e o começo do Novo Testamento, são narrados por livros considerados apócrifos pela tradição protestante, ou seja, não canônicos. Então, esse silêncio que está na Bíblia, entre o Antigo e o Novo, ele é transparente, ele é apresentado a nós através de registros históricos. Eu citei isso aqui na outra aula, não vou fazer hoje isso, mas nós temos documentos que mostram o que aconteceu. E durante esse momento, nós temos o surgimento, por exemplo, do judaísmo do Segundo Templo. É a reconsideração, ressignificação, a reconstrução da própria religião de Israel, né? Então, vamos lá. A ausência do templo e todas as reações ocasionadas pelo exílio de décadas fez com que a prática religiosa judaica posterior se desenvolvesse de maneira rápida e diferente. Então, é bom a gente se lembrar, antes do exílio, era um jeito, a religião de Israel era um jeito, uma forma, né, uma estrutura, templo, sacrifício, tudo bonitinho e tal. Quando vem o exílio, que tudo é destruído,
inclusive o povo é levado para fora, e eles voltam tempos depois, né? Tudo muda. A religião, ela se readequa, tá? Então surgem, por exemplo, as sinagogas, surge a ideia central de que a lei fosse transmitida, estudada, incentivada ao máximo a sua prática. Isso você não tem antes do exílio e antes da destruição do templo. E, por fim, a terceira grande transformação dentro do judaísmo foi o estabelecimento do aramaico como língua corrente. Tá? Isso é muito importante também. Jesus falava aramaico no dia a dia dele. O hebraico foi reservado para as para cerimônias religiosas dentro do templo. O sacerdote, perdão, falava hebraico. Lembrando que também é nesse momento que surgem os famosos doutores da lei. Por quê? Porque eles precisam interpretar a lei que está em hebraico para um povo que agora fala aramaico. Então, é bom a gente sempre se lembrar, há muitas mudanças acontecem nesse momento, né? Nessa situação em que... o que eu apertei de errado aqui, gente? Espera aí, pronto. O hebraico falado na época anterior ao exílio foi se perdendo com o contato com a língua aramaica, amplamente utilizada pelos babilônios, né? Aquilo que a gente já falou aqui. E aí a gente chega no Império Grego, que é um império muito forte, muito rápido e muito decisivo também, tá? Império Grego, greco-macedônio, traz a ideia da língua, traz a cultura, né? Uma influência gigantesca em toda aquela região, em toda a população daquela região, tá? Essa divisão, ela acontece, há uma divisão que acontece quando Alexandre o Grande morre, tá? E essa divisão é que vai construindo o quadro que faz a gente enxergar algumas coisas já no tempo de Jesus. A gente está correndo a história até em direção a Jesus, né? Em direção ao tempo que Jesus se apresenta aqui na Terra. Então, para a história do povo judeu, no período intertestamentário, as dinastias, isso você que vai estudar um pouquinho disso, precisa sempre se lembrar, Ptolomaica e Seleucida, elas são importantes. E o que são essas dinastias? Alexandre o Grande morre e divide o seu império pelos seus generais, porque ele não tinha filhos. E aí se formam essas dinastias que vão durar muito tempo, algumas brigam entre si, tomam o poder da outra, a gente falou sobre isso, não vamos falar, mas isso é importante porque é a formatação política, geográfica e de poder da época anterior a Jesus, né? Então nós temos algumas importantes informações aqui sobre os Ptolomeus, que eu não vou falar por conta do tempo. Então guarde sempre, Ptolomaica e Seleucida, são essas duas dinastias que têm mais importância para nós, tá? Uma acontece, deixa eu voltar aqui, ó. Uma acontece de 323 a 198, e a outra de 198 a 164 a.C., uma na sequência da outra, tá? A dos Seleucidas, ela é mais importante para nós, porque surge Seleuco IV, né? Atingido, vou ler essa última linha aqui, atingido por graves problemas no tesouro, Seleuco IV enviou agentes para confiscar uma parte do tesouro do templo. Eles estão dominando a região ali de Israel, né? Heliodorus, que fora enviado por Seleuco a Jerusalém, retornou sem sucesso devido à agitação dos judeus. Pouco tempo depois, ele assassinou Seleuco IV. E aí entra esse cara aqui que é muito importante, ele é muito forte, né? Que é o Antíoco IV, conhecido como Epifânio. Esse cara é um cara complicado, porque ele faz muitas coisas difíceis lá para o pessoal em Jerusalém, para os judeus, né? As relações se deterioram e os judeus fiéis querem combater esse helenismo que tomou conta deles, e tudo isso também pelas atitudes do próprio Antíoco Epifânio, porque ele, em certo momento, olha, em 168, ele aboliu o culto judaico e transformou aquilo tudo em um templo pagão, chegando a sacrificar um porco dentro do templo, em homenagem a Zeus, uma coisa assim, muito complicada, né? Obviamente para os judeus mais ortodoxos. E entre os judeus que permaneceram fiéis à Torá,
está o sacerdote Matatias, chamado de Asmoneu, devido ao nome do patriarca da sua linhagem. E aqui o que você tem é uma resistência aos Seleucidas, tá? Que vai desembocar no período Asmoneu, que é o surgimento dos Macabeus, né? Uma família que se levanta como protagonista nessa luta contra o domínio dos Seleucidas lá em Israel, e eles lutam contra isso, derrubam essa situação, e aí vem o Império Romano. Quando o Império Romano chega, eles fazem um acordo, né, e a coisa segue, e a gente tem esse período já com a chegada do próprio Jesus, né? Então, quando Jesus chega, está tudo dominado pelo Império Romano, e a gente escreve a história, vê a história escrita a partir disso daí, tá bom? Muito rápido aqui, mas é o que eu posso fazer só para te lembrar mais informações na aula anterior, tá? Nós vamos para a segunda parte da aula hoje, já com algumas informações que nos aproximam da realidade do Novo Testamento. Você vai ouvir coisas agora que são mais palatáveis a quem gosta de estudar o Novo Testamento, tá? Por quê? Porque nós temos o desenvolvimento do judaísmo no Segundo Templo. Com todo esse movimento histórico, você tem uma situação que afeta a religião de Israel, né? Todo esse movimento que nós falamos agora afetou, né? E aí surge esse judaísmo do Segundo Templo. Ele começa com a construção do Segundo Templo em 515, é assim que os estudiosos datam esse movimento, até a destruição do Templo de Herodes em 70, depois de Cristo. Então, de 515 antes de Cristo, obviamente na destruição do templo, até 70, você tem esse movimento todo histórico que a gente conversou aí, parte dele todo acontecendo, e ele afeta diretamente a religião de Israel. A marca principal desse judaísmo é a diversidade com a qual alguns grupos surgem, minha frase aí está errada, né? Com a diversidade de prática e de percepção do judaísmo, da religião judaica. Então, essa é a característica desse judaísmo chamado judaísmo do Segundo Templo. Então, recapitulando, a gente viu agora que houve um movimento muito grande a partir do tempo em que o Antigo Testamento se encerra, né? A Bíblia hebraica se encerra. Nós temos esses 400 anos, esse monte de impérios, esse monte de coisas acontecendo um pouco antes e um pouco depois, e isso afeta diretamente a região e o povo judeu. Então, agora que as coisas se estabilizaram, Roma está no poder, você tem uma diferença muito grande, porque antes do exílio você tem um povo só e uma prática só. Agora você tem um povo, mais diversas práticas. Você tem grupos que surgem dizendo, não, o judaísmo a gente vive assim. O outro vai dizer, não, o judaísmo a gente vive assim. O outro vai dizer, a lei se interpreta assim. O outro vai dizer, a lei se interpreta assado. São grupos conhecidos por todos nós, a gente vai já entrar nisso, e que dirigem a religião, uns para cá, outros para lá. Lembrando que sempre tem um quê político e de poder envolvido em tudo isso, e você já sabe, acho que sim, mas é bom lembrar, né? Tem um movimento político muito sério em tudo isso aí também. Joséfo, que é aquele historiador muito importante, que todo mundo que quer estudar um pouco mais sobre esse momento precisa conhecer, ele diz assim, a filosofia judaica assume 3 formas, na realidade. Os seguidores da primeira escola são chamados fariseus, da segunda, saduceus, da terceira, essênios. Então, olha só, um historiador já está dizendo que existem escolas, divisões, tá? E ele apresenta pelo menos 3 delas aqui para nós. Os essênios têm a reputação de cultivarem uma santidade diferente. Já você vai entender o que isso quer dizer. Os fariseus são considerados intérpretes mais exatos da lei e mantêm a posição de seita principal. Os saduceus, ao contrário, são mesmo entre si um tanto grosseiros em seu comportamento e tão rudes
quanto os estrangeiros. Isso é muito relevante, gente, porque esse cara aí viveu, ele foi um contemporâneo de Jesus, né? Um judeu com cidadania romana, que é um historiador. Então ele está dando uma visão que não é bíblica, digamos assim, não é teológica nem espiritual, é um fato histórico. E ele traz aqui para nós a informação. 3 grupos surgem nesse período. Fariseus, aliás, não nesse período, né? Eles surgem no decorrer desse movimento histórico todo que nós falamos aí. Os fariseus, os saduceus e os essênios, tá? Então nós vamos conversar um pouco sobre eles hoje. Os grupos religiosos que conhecemos no Novo Testamento, esses daí, né? Fariseus, saduceus e essênios, já são uma realidade na narrativa de Joséfo e aplicam o sectarismo a partir de suas convicções, do que cada grupo considerava ortodoxia e ortopraxia. Então, esse pessoal, gente, eles recebem os que pensam como eles, os convertidos à ortodoxia deles. Ortodoxia é doutrina, né? Ortopraxia é a prática da doutrina, só para a gente lembrar. Então, eles são sectários. Fariseu é fariseu. Eu não me dou bem com o essênio, porque o essênio não respeita aquilo que eu acredito. Eu não me dou bem com o saduceu, porque eu tenho essas divergências. Então, eles se isolam e jogam para fora qualquer um que pensa diferente. Portanto, escolas de pensamento são as diversas formas de se crer e praticar o judaísmo na época de Jesus. Olha onde nós desembocamos, já estamos com o pezinho no Novo Testamento. Por quê? Porque esse pessoal aí faz parte da narrativa dos evangelhos, né? A gente encontra lá Jesus conversando com o fariseu, vixe, aos montes. Saduceus vêm fazer pergunta para Jesus, momentos em que a ressurreição entra no assunto, aparecem os essênios, já já a gente vai falar sobre isso, ou seja, nós já estamos com o pezinho no Novo Testamento, e no Novo Testamento você tem essas escolas de interpretação do judaísmo, não é mais uma religião única na sua interpretação e na sua forma de se viver. Já temos uma divisão aí interessante para perceber, né? Antes e depois do exílio, isso é muito importante, olha só, confirmando só aquilo que eu falei, né? Dentro de todo o processo histórico que envolveu a guinada do poder medo-persa para os greco-macedônios, o judaísmo, que antes do exílio tinha uma forma relativamente coesa, fragmentou-se em diversos grupos ou escolas, foi o que eu acabei de dizer, né? Quando Pompeu anexou a Palestina ao Império Romano em 63, tá? Agora a Palestina, que é a região ali de Jerusalém, se torna parte do Império Romano, e Herodes foi colocado como rei vassalo, o judaísmo já estava fragmentado, já não tinha mais unidade. Essa fragmentação está relacionada a quantos grupos em questão estavam dispostos a assimilar os costumes e a cultura do império dominador. Essa é uma dica também, hein? Para a gente perceber por que um grupo é mais ortodoxo, por que o outro grupo é mais liberal na prática do judaísmo. A gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco, porque tem tudo tem a ver com o império que domina. A força maior, o Império Romano, está sobre eles. Esse grupo aqui, ele é mais liberal. Ele aceita negociar com o Império Romano. Outro grupo, não. Então, essa é um fator de fragmentação e de divergência entre eles, tá? Os 3 grupos citados surgem em um mesmo período, que é a dinastia dos Macabeus, um pouco antes da chegada dos romanos, né? Um pouco antes. Mas nosso foco de entendimento se concentra em 2 grupos. Vamos falar com mais profundidade hoje em 2 grupos, que são os fariseus e os saduceus. Essênios a gente vai falar um pouquinho também. De acordo com Flávio Joséfo, esses 2 grupos religiosos tornaram-se importantes focos de influência, tanto religiosa como política, a partir de então. Esses caras trafegam na sociedade. Esses fariseus, esses saduceus, e principalmente eles 2, trafegam, influenciam, estão ali dentro da esfera de poder e de influência, essa é a palavra que eu queria achar, na própria sociedade lá em Israel no tempo de Jesus. Ambos eram grupos de lobbies religiosos e políticos, gente, olha só.
Você pensa que lobby é uma coisa moderna? Não, já acontecia. Aliás, é desde sempre, né? Onde tem poder, tem lobby. Os saduceus foram lembrados por sua abordagem literalista à lei judaica, enquanto os fariseus foram lembrados por serem mais liberais na sua interpretação. Então, olha só que interessante. Essa é uma boa dica já do que vem pela frente, né? Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro grupo que nós dissemos aqui, que são os fariseus. Achei essa foto aí, que acho que representa bem essa ilustração, né? Os fariseus, para a gente ter pelo menos uma imagem na cabeça da gente quando a gente fala sobre esse grupo, né? Então vamos falar sobre os fariseus. A denominação fariseu, que vem do hebraico, parousim, e do grego farisaios, parece vir do verbo hebraico paras, cujo sentido básico é estar separado ou estar limpo cerimonialmente. Então, o nome fariseu, a palavra fariseu, tem a ver com manter-se limpo cerimonialmente, coisa muito importante dentro da lei judaica, né? Dentro da lei de Moisés. Sempre tem lá, você vai sempre encontrar com evidências muito claras a necessidade de purificação, eles estão sempre se purificando. De acordo com J. Jeremias, é um estudioso que o Paulo usa e cita, né? Os fariseus não estavam restritos às classes mais altas da sociedade. Pelo contrário, eram em sua maioria pessoas do povo, sem formação de escriba. Isso é bem interessante. Eles não tinham a formação mais graduada dentro da lei. Isso os comparava basicamente aos discípulos de Jesus, né? Você sabe que quando, lá em Atos, Pedro é preso, ele faz aqueles discursos maravilhosos e os religiosos ficam espantados com isso, e diz o texto bíblico lá em Atos que eles se espantam justamente porque Pedro é iletrado. Como assim iletrado? Iletrado para a gente hoje é uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta. Não é o caso. Pedro tem domínio do grego, Pedro tem domínio do aramaico, ele fala com eles através do aramaico, mas Pedro não tem essa formação clássica, ou eu diria essa formação superior dentro da lei, que é o que os principais líderes passavam, pela formação que os líderes religiosos de Israel passavam, né? Então, eles se espantam quando Pedro abre a boca e fala do jeito que ele fala, fazendo links com o Antigo Testamento, coisas lindas que ele fala, né? Então, essa é uma informação interessante. Parece que os fariseus também não tinham essa formação tão profunda, parece que ela é reservada aos escribas e talvez aos saduceus, que são mais, inclusive, ortodoxos à lei, né? Considerável confusão tem existido em todas as fontes por causa das dificuldades em alinhar os fariseus, tanto com seus supostos sucessores, os rabinos, como com vários outros grupos que aparecem esporadicamente na literatura. São eles os escribas, os sábios, o nome aqui, Hakanim, provavelmente ou possivelmente traduzido para o grego por sofistai, e os piedosos, Hassidim, e, sobretudo, todos os associados, Aberim, os membros das sociedades de mesa que observavam versões mais rigorosas das leis de pureza. Assim, seria muito provável que vários outros grupos tenham buscado abrigo sobre o grande guarda-chuva do termo fariseu, identificando-se com os ideais e com as posições teológicas desse grupo. Então, o que a gente tem aqui? A informação de que não dá para a gente cravar esse grupo aqui puro sangue, fariseu puro sangue, quem é? Fica um pouco confuso, porque vários grupos posteriores, inclusive, utilizam esse termo para se autodenominarem, né? Então, a gente não sabe muito bem, não tem muito bem esse entendimento de quem era o raça pura do fariseu. Mas tudo bem também, isso é só título de informação, não faz muita diferença para a gente. O importante é que, se alguém se coloca debaixo desse guarda-chuva, como diz aqui o nosso slide, nossa anotação, ele se identifica com a forma de pensar dos fariseus. Lembre-se, essa separação é bem clara
entre os grupos. Se eu me abrigo debaixo do guarda-chuva dos fariseus, é porque eu acredito naquilo, é porque eu quero viver a lei de Israel e a religião de Israel daquele jeito, tá? Qual é o surgimento desse pessoal? A partir do contexto pós-exílico deuteronomista, em que a recuperação dos preceitos e da prática da lei estava no centro das preocupações do establishment religioso judaico. É naquele momento que Israel se vê sem identidade, sem templo, sem terra, que eles dizem assim: quem somos nós? Estamos perdendo a nossa identidade. Surgem grupos para cuidar disso. Entre eles estão os fariseus, né? Dizem, por essa leitura, fica aí no registro do nosso livro de cabeceira, que Esdras poderia ser o patrono desse movimento, porque Esdras, você se lembra, ele volta, ele lidera o retorno do povo do exílio para Israel, para construir, para Jerusalém especificamente, para construir o templo. E ele resgata essa coisa da lei, ele faz aquela leitura que emociona todo mundo quando o assunto é templo. Pode ser. Duvido que o coração de Esdras seja esse dos fariseus do tempo de Jesus, mas pode ter sido ele o que iniciou o movimento que desemboca no surgimento desse grupo, tá? Qual a importância deles? De acordo com o relato dos evangelhos e de Atos, os fariseus constituíam a força religiosa mais influente da época, com cerca de 6.000 integrantes, sendo apresentados como os mais fortes oponentes a Jesus e a seus discípulos. É verdade, né? Eles são muito importantes. Toda hora aparece o termo fariseu ali no Novo Testamento. E agora que nós estamos estudando Atos aos domingos na Casa da Rocha, a gente está sempre de olho nisso, né? Eles estão sempre em conluio com os outros grupos, tentando calar a boca dos apóstolos, já prenderam Pedro e João, nós estamos ali no capítulo 5, já prenderam Pedro e João algumas vezes, ordenando que eles não pregam o evangelho. Eles têm força, eles têm poder, eles têm trânsito dentro da sociedade judaica e se destacam por isso. Lucas descreve os fariseus, mais especificamente Gamaliel, como pessoas respeitadas por todo o povo, Atos 5,34. Joséfo, esse famoso historiador, também atesta que, dentre os demais grupos religiosos, os fariseus eram aqueles que interpretavam a lei de forma mais acurada, sendo o grupo mais importante. Então, o próprio Joséfo diz que eles eram mais rígidos na interpretação da lei, tá? Continuando ainda o aspecto da importância deles, de acordo com o relato dos evangelhos... não, isso aqui já foi, né? Vamos ler a parte de baixo, que eu cortei alguma coisa aí, gente. Olha, o segundo parágrafo, a última linha aqui, ó. Outros dizem que Joséfo exagerou, pois em sua biografia ele se apresenta como fariseu. Então, é interessante isso aqui, né? Joséfo atesta que eles eram um grupo muito importante, mas outros estudiosos dizem assim, também Joséfo ele se apresenta na sua autobiografia como fariseu. Então, estão dizendo que ele puxou a lenha para a sua fogueira, né? Nesse sentido, o último parágrafo aqui, esses estudiosos defendem que os saduceus eram a força dominante dentro do judaísmo do segundo tempo. Eu creio que sim, acho que não tem muito o que falar, né? Se entendermos que eram importantes, é bom entendermos por que eles eram importantes, né? Bom, eles eram conhecidos como intérpretes acurados da lei de Moisés. As palavras de Paulo demonstram a seriedade do assunto. Olha só, o próprio Paulo se identifica como fariseu e olha o que ele diz a respeito dele mesmo, né? Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então ele se autodenomina realmente um guardador da lei, Atos 22:3, né? E mais, eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, de que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião, Atos 26:5. Então, Paulo se apresenta como fariseu e ele confirma a realidade de que os fariseus eram aqueles caras mais chatos, ortodoxos na guarda da lei. Mais, não tinha ninguém mais do que os fariseus, e Paulo deixa isso bem claro, né? As formas de práticas zelosas eram variadas.
As leis com relação à dieta, ou seja, à alimentação, exacerbavam as regras kosher do Antigo Testamento, no sentido de que era proibido a um judeu fariseu comer na casa de alguém considerado pecador ou impuro. Opa, de quem que você lembra aqui? Aquele baixinho, Zaqueu, né? Então, embora pudesse acolher esse mesmo pecador em sua própria casa para fins de refeição. De acordo com Gundry, a preocupação com a pureza ritual estava presente em grande parte do judaísmo, mas com especial destaque ao farisaísmo. Só para lembrar, o que é essa kosher? Né? Eu fui atrás dessa informação para a gente se lembrar junto aqui. A palavra kosher é um termo usado, ou kosher, não sei pronunciar bem, se alguém souber me corrija depois aí, é um termo usado no judaísmo para descrever alimentos que são preparados e consumidos de acordo com as leis dietéticas judaicas, conhecidos como koshrut. Essas leis estão detalhadas na Torá, o livro sagrado do judaísmo, e são seguidas por judeus observantes como parte de sua prática religiosa. Portanto, gente, fariseu é muito ortodoxo. Fariseu guarda muito mesmo a lei, exagera na guarda da lei. Como a gente já pregou bastante sobre o assunto, por exemplo, os fariseus faziam 2 vezes por semana um jejum que era obrigatório pela lei 1 vez por ano. Olha o grau de guarda, né, da lei exagerada da parte deles. Por exemplo, o Shabá, vamos ler aqui, ó. Alguns rabinos fariseus proibiam que se cuspisse no chão bruto em dia de sábado, para que tal ato não agitasse a poeira, o que viria a constituir a ação de arar a terra, quebrando assim a proibição de trabalhar no sábado. Olha só, gente, a que ponto ele chegava. As mulheres não deveriam se olhar no espelho em dia de sábado, para que, caso vissem um cabelo branco, não fossem tentadas a arrancá-lo e, cedendo à tentação, trabalhassem assim no sábado. Constituía um dilema se um fariseu podia comer um ovo posto em algum dia de festividades. Estariam tais ovos maculados, ainda que as galinhas não tivessem consciência desses dias festivos? Então, esse pessoal aqui, gente, jogou a lei lá para cima, no extremo do cumprimento da lei. Ainda hoje você tem em Israel os judeus ortodoxos. Como é que você identifica eles? São aqueles que aparecem sempre de terno preto, tá? Eles têm aqui umas trancinhas, assim, um cachinho que é parte da tradição, usam kippar, oram lá no muro, muro das lamentações, assim, balançando a cabeça, tal. Esse pessoal, até hoje, se propõe a viver assim. Então, por exemplo, eu estive lá em Israel há 20 anos atrás, e no hotel que nós ficamos, tinham 2 elevadores. Isso mesmo. Um deles era o elevador chamado elevador do Shabá. Então, no Shabá, esse elevador, ele funciona automaticamente e ininterruptamente. Ele vai de andar por andar. Então, ele vai, para no primeiro, depois ele para no segundo, abre a porta, para no terceiro, vai até o último, depois ele volta. Por quê? Porque o judeu não pode apertar o botão do elevador. Então, se ele está no primeiro e ele quer subir, ou se ele está no térreo e ele quer subir, ele tem que esperar o elevador chegar. Aí vai abrir a porta automaticamente, ele vai entrar e vai parar em todos os andares, porque ele não pode apertar o botão do elevador, por exemplo. Né? Então, eles levaram o cumprimento da lei ao extremo, né? Coisas fora da realidade, tá? Mas é isso. A escola de interpretação da lei dos fariseus, é boa nós nos lembrarmos desses 2 intérpretes aqui. A escola de Shammai, mais restrita e literalista, e a escola de Hillel, mais flexível, praticavam uma disputa acirrada na interpretação da lei. Então, dentro do farisaísmo, você tinha ainda divergências, tá? E é bom a gente se lembrar desses nomes aqui, porque Jesus tem que lidar com questões a respeito disso. Bom, primeiro,
O fariseu, ele tinha o papel de interpretar a lei para o povo. Às vezes acontecia isso, a população não sabia. Aí eu preciso visitar o meu irmão que está doente e hoje é sábado. Olha só, devia ter falado isso antes, mas acho que cabe aqui. E meu irmão mora a 10 quilômetros daqui. Eu posso visitar meu irmão no sábado sem que isso seja uma transgressão da lei? Não sei, vou falar com o fariseu. Aí o mestre da lei, o fariseu, dizia: não, você não pode ir porque a lei só considera que você não está trabalhando se você for até 8 quilômetros, por exemplo. 10 quilômetros você não pode. Levar sacolas? Não, você tem que levar uma sacola só. Se levar duas, o povo recorria a esse pessoal. E dentro da interpretação da lei no grupo dos fariseus também tinha uma divergência. Por exemplo, Shammai, ele era mais literalista, a escola de Shammai era mais ortodoxa, mais dura, já a de Hillel era mais tranquila. E Jesus, em alguns momentos, teve que lidar com isso na interpretação da lei, casos que nós já conhecemos, né? Doutrinas básicas. Diferente dos essênios, eles estavam no meio do povo e podiam influenciá-los diretamente. Então, os fariseus, eles trafegavam no meio do povo. De acordo com José, os fariseus eram conhecidos como pessoas cujas condutas eram virtuosas e suas práticas religiosas também seguiam esse padrão. Já entendemos isso. Um dos principais guias de conduta era a Halaká, corpo de leis que incluía tanto os mandamentos escritos, por exemplo, a Torá, como as normas orais. Essas normas eram conhecidas como a tradição dos seus pais ou a tradição dos anciãos, conforme Marcos 7. Elas provavelmente constituíam uma espécie de Mishnah, ou seja, interpretações e comentários referentes às leis mosaicas. Ou seja, estamos falando aqui do que eles utilizavam como base para a doutrina deles, tá? A dificuldade que o povo encontrava em viver dessa maneira criou uma distância para com os fariseus, ou seja, eles cobravam demais. O jugo deles era pesado. Lembra? Quando Jesus fala sobre isso, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Sabe o que significa essa palavra jugo na tradição hebraica e no próprio texto? Interpretação da lei. E era isso que acontecia. Os fariseus eram exagerados, como eu falei para você agora há pouco, né? Eles eram pesados na interpretação. E Jesus está dizendo: venham até mim, porque a minha interpretação da lei não é como a deles, que é impossível de ser vivida e só serve para acusar vocês, né? Uma referência boa para isso é Lucas 18:9, a parábola do fariseu e do publicano. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. De quem Jesus está falando? Dos fariseus. Então eles trafegavam no meio do povo, interpretavam a lei para o povo, em alguns casos, mas não eram muito bem quistos justamente pela dureza do coração e das regras que às vezes nem eles mesmos cumpriam, né? O relato do Novo Testamento nos apresenta um quadro bem extremado dos fariseus, como se fosse um grupo que hoje poderíamos chamar de fundamentalistas ou até mesmo de xiitas. Mas, se compararmos com os grupos destacados no Novo Testamento e suas posições religiosas, veremos que os fariseus estão mais para o centro. Então, nosso professor esclarece que eles eram mais do centro, do centrão. Eu achei interessante isso. Por exemplo, os fariseus criam de fato na soberania e na providência divina. Entretanto, de acordo com José, os fariseus também consideravam que a responsabilidade humana era um aspecto fundamental da lei, ou seja, o livre-arbítrio humano cooperava com a providência divina. Já os saduceus, que a gente vai falar daqui a pouco, rejeitavam a noção de providência divina, que é a crença de que Deus governa e intervém no mundo de maneira ativa. Então, o que o nosso autor diz? Que, apesar de serem ortodoxos, muitas referências da doutrina deles estavam mais para o meio de campo do que para um lado ou outro, né? Se comparados, é claro, com os saduceus e outros daqueles que viviam na mesma época, né? Esse slide já foi, repeti aqui por um erro meu. Diferente dos saduceus, os fariseus criam na ressurreição, coisa que a gente vai entender. Politicamente, como é que eles eram? Os fariseus eram contrários a qualquer tipo de revolta judaica contra os romanos. Eles não lutavam contra os romanos. Inclusive,
Na destruição do templo, os fariseus foram preservados no ano 70. E o judaísmo pós-anos 70 tem uma roupagem basicamente farisaica. Por quê? Eles não tinham problema com Roma. Quando tudo foi destruído, eles foram preservados nisso. Quando o judaísmo prossegue depois dos anos 70, depois do ano 70 depois de Cristo, predomina, é claro, os fariseus. Tá bom? Essa foi uma rápida geral aí que dá para a gente entender quem é esse grupo, de onde ele vem e perceber a influência que eles têm no dia a dia de Jesus, no tempo de Jesus. Aqui estão os saduceus, a foto que eu encontrei na internet, pode ser alguma coisa parecida, né? O termo saduceu, sedoquim, e no grego madokaios, alguma coisa do tipo, deriva do nome do sacerdote Zadok, um dos sacerdotes do rei Davi. De acordo com Ezequiel 40:46, os descendentes de Zadok eram os únicos aptos para assumir o ofício sacerdotal. Provavelmente os saduceus seriam os descendentes dessa família pontifícia ou simpatizantes dos zadoquistas que foram depostos em 172, informações históricas para a gente saber de onde eles vieram, né? Eram integrantes da aristocracia judaica. Opa, enquanto os fariseus estavam no meio do povo, os saduceus já eram aristocráticos, ou da aristocracia, né? A aristocracia dos saduceus era constituída por aqueles que faziam parte do grupo mais restrito, ligado ao poder imperial, que tinha acesso direto ao templo, o qual não era apenas o lugar de adoração, mas o centro econômico de todo o país. Opa, eles estavam no meio da nata, né, do poder lá em Israel. Politicamente, eles eram menos influentes que os fariseus junto à população em geral, mas muito influentes nas classes mais ricas. Os saduceus eram reputados como uma aristocracia importante para a implementação do controle político de Roma sobre a Judéia. Eles faziam muito esse link. Tá? Esse poder político é demonstrado no fato de que, embora fosse numericamente minoritário em relação aos fariseus, esse grupo detinha a maioria numérica dentro do Sinédrio. O Sinédrio, lembrando, é o STF dos judeus. Quando uma questão de interpretação da lei, quando alguém aparecia como Jesus, né? Como alguém aparecia como Messias, então qual era o tribunal que julgava disso? Quem era que cuidava disso, da preservação da pureza, do cumprimento da lei? Era o Sinédrio. E quem compunha a maior parte do Sinédrio eram os saduceus. Veja aí que politicaiada grande, mistura com poder, não faltava, né? A religião era mais ligados à classe sacerdotal do templo. Joséfo, por exemplo, identifica que um sumo sacerdote Ananus, deposto em 63, era pertencente ao grupo dos saduceus. Eles estavam ligados àquela aristocracia do próprio templo, a classe sacerdotal do templo, tá? Qual era a doutrina deles? Durante o período intertestamentário, mais especificamente durante o processo de helenização dos judeus, muitos dos sacerdotes assimilaram os costumes estrangeiros. Assim, pouco a pouco, o modelo racionalista helênico começou a moldar a teologia e a vida religiosa prática desse grupo. Os saduceus negavam a ressurreição corporal dos mortos. Olha só, a influência do ensinamento helênico, do ensinamento grego, se manifesta na doutrina dos saduceus. Então, eles não acreditavam em ressurreição. Aí na sequência, Joséfo também atesta que eles negavam a imortalidade da alma e a inexistência de um mundo dos mortos, ou seja, o Hades. Também, de acordo com Atos 23:8, os saduceus não acreditavam na existência de seres espirituais, como anjos ou demônios. Foram altamente influenciados pela cultura grega, né? Ademais, eles não aceitavam nem a posição de livre-arbítrio defendida pelos fariseus e nem a existência de um destino estabelecido sobre as pessoas, como acreditavam os essênios. Para os saduceus, apenas os livros da Torá eram tidos como autoritativos. Então, eles eram bem diferentes dos fariseus, né? A doutrina deles era distinta, tá? Ademais, eles não aceitavam nem a posição de já foi, Hoje eu estou repetindo, hein? Vamos ler o último aqui, o último parágrafo. Consideravam-se os únicos plenamente autorizados e desprezavam as leis orais dos rabinos não sacerdotais, em oposição ao pensamento dos fariseus, que admitiam certa flexibilidade na aplicação da lei por meio das tradições orais.
aplicadas aos templos e às épocas. Os saduceus eram inflexíveis quanto à prática literal dos preceitos da Torá. Então, olha que interessante, havia uma divergência, várias divergências doutrinárias, né? Alguém chamou? Alguém chamou? Não, né? Tá bom, desculpe. Então vamos lá, seguindo. Havia várias divergências doutrinárias dentro entre o judaísmo, perdão, entre os fariseus e os saduceus. Em algumas práticas, os fariseus eram muito ortodoxos e outras práticas, quem eram ortodoxos eram os saduceus. Então, só para a gente entender essa bagunça aí, né? Eles foram também participantes de vários embates com Jesus, ou foram protagonistas desses momentos. Junto com os relatos dos fariseus, os saduceus aparecem basicamente como oponentes ferozes ao ministério de Jesus e dos apóstolos. A gente sabe disso, né? Um dos argumentos mais fortes está relacionado à posição de Jesus quanto ao próprio templo, sede física do movimento saduceu. Eles que dominavam e cuidavam de tudo lá. Em vários momentos nos evangelhos, Jesus expressa sua contrariedade aos elementos relacionados ao templo, ou até mesmo o templo em si. Jesus chama o templo de covil de ladrões. Por quê? Porque o templo havia perdido a sua essência e ele era usado basicamente para que os saduceus e os grupos religiosos obtivessem lucro, né? E os saduceus cuidavam de tudo aquilo lá, então já sabe. Por fim, os saduceus aparecem unidos aos fariseus unicamente para conspirar contra Jesus e os seus apóstolos. Com exceção desse fato, em quase todos os momentos, os saduceus se colocaram em oposição aos fariseus. Ou seja, eles se uniram unicamente para combaterem Jesus. A morte de Jesus tem a ver com essa união dessa cúpula religiosa lá em Israel, desses caras que mandam em tudo lá e que se unem para serem contra Jesus, porque Jesus era uma ameaça a todo o domínio deles, a gente já sabe disso, né? Vamos falar desse outro grupo aqui, ó, os essênios, é o último, né, dos que nós podemos destacar aqui. Eles tinham cerca de 4.000 seguidores, conforme diz Joséfo, se constituíram como grupo por volta do 2º século a.C. Conforme Joséfo, os essênios remontam dos tempos de Jonatas Macabeus, cerca de 161 a 143 a.C., permanecendo até os tempos do próprio Joséfo, que afirma ter conhecido alguns deles. Então, era uma seita, ou um grupo, digamos assim, que o próprio Joséfo conheceu, né? É acreditado a esse grupo, ou a um subgrupo dos essênios, a construção da comunidade ascética de Qumran e os manuscritos do Mar Morto. Opa, aí a gente já começa a se lembrar de algumas coisas interessantes, né? Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em 1940 e pouco, se não me engano, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, num lugar que era provavelmente o lugar em que essa comunidade chamada Qumran aconteceu. E ela era a comunidade dos essênios. E os manuscritos do Mar Morto trazem e trouxeram muita luz ao entendimento do judaísmo da época, tá? Olha o segundo parágrafo aí. De forma geral, os essênios conviviam nas cidades e dentro da sociedade judaica da época. Entretanto, alguns grupos mais radicais se retiravam do contato social de maneira permanente, criando comunidades, dentre as quais a mais famosa é essa daí, Qumran. Né? Então, os essênios trafegavam no meio do povo, mas os mais radicais não queriam e iam embora. Tá? Vamos falar um pouco desse grupo mais radical. Né? Os essênios se colocam em oposição tanto aos saduceus como aos fariseus, como com os fariseus. Né? Eles não se dão bem com ninguém. Eles consideravam que o templo de Jerusalém havia sido profanado por causa da dominação estrangeira e de sua influência sobre a casta sacerdotal. Muitos deles se recusavam a levar suas ofertas para serem sacrificadas no templo, por considerarem os sacerdotes, ou seja, os saduceus, corruptos. Né? O sacerdócio, ou seja, os saduceus, corruptos. Então, eles se afastaram desse sistema religioso, tá?
Em muitos trechos dos manuscritos do Mar Morto, podemos enxergar até uma negação da legitimidade dos sacerdotes da época como reais representantes de Deus. Então, eles rejeitavam mesmo aquela estrutura, tá? Os essênios eram muito preocupados com a questão da purificação cerimonial. Isto explica o porquê da existência de tanques batismais na comunidade de Qumran. Ao que tudo indica, banhos de purificação eram realizados de maneira rotineira e aos adeptos era exigida não somente a entrega de todos os bens materiais, mas também a rigorosa observância das regras internas, como uma cerimônia de iniciação bem semelhante ao batismo que João Batista performava nas margens do Rio Jordão. Então, eles eram radicais, na guarda da lei, em alguns aspectos, principalmente na questão da purificação, e isso justifica aquele monte de piscinas batismais que estão até hoje lá no lugar em Qumran. Tá? Eram seguidores da Torá e dos escritos dos antepassados, ou seja, seguiam o cano veterotestamentário, né? Eles tinham uma visão mais ampla do material usado para dirigir a sua religião. Né? Quanto à ressurreição, não há consenso se acreditavam ou não. Há uma dúvida, diz o nosso professor a respeito disso. Ademais, os essênios tinham uma visão determinista da vida, ou seja, tudo já estava predeterminado por Deus para eles, né? E que os eleitos no mundo por vir seriam recompensados por seus méritos. Aí uma rápida abordagem sobre a doutrina deles, tá? Sobre Qumran, diz o seguinte, o nosso livro: de acordo com os textos como a regra da comunidade, as pessoas tinham de passar por um certo processo de admissão que durava cerca de 2 anos. Todas as posses eram compartilhadas igualmente, os desertores eram severamente punidos, alguns deles até mortos. E eles aguardavam a vinda de um Messias rei, que colocaria fim no domínio das trevas. Era uma expectativa messiânica que eles tinham, né? Com relação à influência dos essênios dentro dos eventos do Novo Testamento, as opiniões dos estudiosos não são unânimes, devido, sobretudo, à falta de evidência material. Eles não aparecem, né, no Novo Testamento de maneira mais relevante, diria eu. Né? Alguns especulam que João Batista, em virtude da descrição de seu caráter, asceta, que é aquele jeito de viver longe dos prazeres, longe de muitas coisas, se autopenitenciando em alguns aspectos até, seria um essênio. Eu já ouvi falar isso bastante, que talvez João Batista fosse participante dessa seita aqui. Outros levantam a possibilidade de Jesus também ter pertencido a esse grupo. Fica aqui a especulação, né? Eu vou ler aqui a conclusão que o nosso professor faz, porque essa conclusão não tem só a ver com a aula, com a conversa de hoje, mas com aquilo que nós conversamos semana passada. Então eu resolvi trazer a própria conclusão do texto, porque aborda tudo que a gente viu nessas 2 últimas aulas, tá? O período interbíblico, portanto, diria eu, é fundamental para compreendermos o mundo em que o Antigo Testamento termina e o mundo em que nasce o Novo Testamento. Esse intervalo de 4 séculos, silenciado pelo cânon protestante, mas claramente evidenciado pela literatura de Macabeus e pelo testemunho de Joséfo, nos mostra o grau de complexidade política, social e principalmente religiosa em que os judeus estavam vivendo. As grandes crises do século V a.C., a saber, o exílio babilônico, a crise gerada no século IV a.C., com a helenização e as sucessivas crises ocorridas dentro do contexto do mundo dividido pós-Alexandre, mostram como os judeus tiveram de, ao mesmo tempo, manter-se vivos e praticar a sua religião. Foi um grande desafio para eles, né? Os 400 anos dizem respeito ao silêncio profético e canônico. Não houve nenhum profeta, tampouco a redação de nenhum escrito inspirado e autoritativo. Todavia, os fatos e a história desse ato entre a Bíblia hebraica e o Novo Testamento não podem ser desconsiderados. Foi o momento em que o mundo era cuidadosa e providencialmente preparado para a vinda do Messias de Israel. Foi um período de 4 séculos em que Deus não emitiu voz profética, mas continuou falando na língua dos homens, nos bastidores da história. Depois desse interlúdio, estamos prontos para a segunda parte dessa sinfonia, na verdade, o ponto alto do espetáculo, que é, claro,
a chegada de Jesus, o Messias de Israel, o nosso Senhor, que vem cumprir o seu propósito entre nós. Muito bem, gente. Então, com isso, nós chegamos ao final da nossa narrativa, da nossa observância, do nosso estudo a respeito da própria criação da língua, a língua hebraica, depois da própria criação da língua grega, de todo o movimento histórico de Deus durante o Antigo Testamento completo, e agora fechamos isso estudando, entendendo, compreendendo melhor, penso eu, o quanto esse movimento continua acontecendo, mesmo quando mesmo quando Deus ainda se encontra calado, né? Digamos assim. E aqui a gente fecha a tampa do Antigo Testamento. Então, próxima conversa nossa, nossos pés já estarão dentro do Novo Testamento e a gente vai compreender melhor esse movimento divino também durante o Novo Testamento. Então, acho que foi uma boa conversa, hein? Uma boa conversa, de muitas e muitas que nós tivemos, né? Construímos aí esse entendimento, espero que tenha sido bom para você. Próxima conversa a gente já desembarca no Novo Testamento. E como eu sempre digo, agora eu fecho o meu microfone, tomo uma água e deixo vocês à vontade para participarem, conversarem, perguntarem. Vamos lá, fiquem à vontade, gente. Boa noite, pessoal, né? Boa noite primeiramente, né, para todo mundo. Muito legal, cara. Cara, assim, muita coisa faz sentido, né? Eu tava, na hora que você tava falando, eu tava pensando aqui, cara, realmente, assim, as barreiras que Jesus enfrentava quando ele ia explanar, de fato, o ministério, né, o evangelho, era muito grande mesmo, sabe, assim. Ele tinha que enfrentar o pessoal que entendia, que interpretava a lei, e depois ele tinha que enfrentar lá dentro a galera que estava ligado diretamente com o poder. Eu fiquei pensando, cara, assim, várias vezes o tanto que era hostil, assim, fiquei pensando a forma como era hostil o ambiente onde Jesus, ou o ambiente que Jesus transitava o tempo todo na Bíblia. Quando você começou a falar, começou a fazer muito sentido isso para mim, sabe? Eu fiquei assim, uau, cara, que loucura. Como era, é, é, como era hostil o ambiente, sabe? Assim, muito massa isso, cara. A minha câmera parou, gente, não sei por quê. Vocês têm uma foto estática minha aí, houve algum problema técnico aqui, mas eu estou por aqui, entendi tudo, ouvi tudo, só não sei por que que a câmera travou aqui. Deixa eu ver se eu fazendo alguma coisa que ela volta. Não. Só uma coisa, Mito, assim, para poder concluir. Pois não. Eu não, eu queria que um pouco mais de explicação sobre os essênios, exatamente, porque eu não entendi muito a posição deles, porque eles eram pessoas que eles viam tudo que estava acontecendo, pelo que eu percebi, e eles se mantinham longe do sistema. Então, assim, eu queria entender mais ou menos qual que era o papel deles dentro da sociedade também, sabe? Então vamos lá. Sem dúvida, o que você falou a respeito da resistência de Jesus é isso aí mesmo. Ele enfrenta toda uma estrutura que foi construída nesse tempo pós-exílico aí, né, em que esses grupos surgem, eles tomam conta de tudo. Num primeiro momento, a gente pode dizer que é saudável, porque caso eles não fizessem isso, Israel se perderia na sua própria identidade, né? Mas acontece que depois eles sentam em cima do poder que eles adquirem e ficam lá, né, cuidando de tudo, se aproveitando de tudo. E Jesus realmente enfrenta toda uma oposição de alguém que luta contra um sistema pré-estabelecido de poder econômico através da religião, né? É isso que a gente pode entender, e é o momento que Jesus desembarca, né? Digamos assim, com todo respeito. O momento que Jesus chega, né? Ele encontra essa situação, um poder um dominante, e anunciando o reino de Deus, ele desqualifica tudo aquilo que eles faziam. Então, você está correto em dizer que foi uma bronca muito grande, né? É esse ódio que vai gerar uma ação política de ajuntamento dessas forças aí, os fariseus e os saduceus, principalmente, para denunciarem Jesus a Roma e convencerem Roma
a matarem Jesus. É isso que eles fazem, né? Roma não quer, Pilatos lava as mãos, eles não veem motivo, mas por conta da relação política, né, que eles tinham, que esses dois grupos aí tinham junto a Roma, a Roma se vê meio que obrigada, eu diria assim, a fazer isso até para evitar qualquer tipo de distúrbio maior, e aí por diante, tá? Então foi uma bronca muito grande mesmo. Os essênios, eles não têm uma visibilidade muito grande, né, pelo que a gente percebe na própria narrativa do nosso professor e por algumas coisas que eu conheço e que já li. Eles são participantes da sociedade judaica, cumprem a lei também, mas não aceitam essa estrutura ali de Israel, né? Rejeitam, não fazem sacrifícios lá e tudo mais. E eles são divididos em dois grupos, né? Um grupo é mais tranquilo e o outro grupo é mais radical. Esse grupo radical é o que nos chama mais atenção, porque eles saem fora da estrutura, muitos vão morar no deserto, daí vem aquele link com o João Batista, né? Que aparece no deserto como um profeta de Deus, pode ser que ele fosse um essênio, e o fato de esses essênios mais radicais se contraporem à estrutura religiosa lá de Israel, lá de Jerusalém, é que dá ainda mais a nós assim, a dica de que realmente talvez é possível que João Batista fosse um deles, né? Então, as características são bem próximas. Eu acho que eles eram assim meio revoltados com tudo isso, Wagner, e tentaram se proteger, né? Uma forma de tentarem se proteger e tudo mais. O material que eles produziram lá, os escritos do Mar Morto, é uma descoberta assim fenomenal. Se alguém aqui ainda não conhece isso, dá um pulinho no YouTube, digita lá, e você vai conhecer que história linda e quanto esse material foi bom, foi importante para confirmar toda a escrita do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, né? Eles acharam rolos de livros lá inteiros, como Isaías, lá no Museu dos Escritos do Mar Morto, em Jerusalém, você tem um rolo com o livro de Isaías inteiro, assim. E aí você diz, mas e daí? E daí é que esse rolo inteiro da época que ele foi escrito bate praticamente, literalmente, com os escritos que a gente tem hoje. Então, é uma confirmação muito interessante de todo o trabalho que os essênios faziam, coisa muito interessante, tá? Mas eu acho que assim, a gente pode pensar neles num grupo meio alt, rebelados, né, ou contrários à estrutura de Israel, que procuravam, né, estar fora e servir a Deus na sua interpretação da lei, do jeito que eles faziam lá. Acho que é isso aí que dá para eu acrescentar na conversa, tá? Então, na verdade, eles seriam também uma forma deles denunciar o próprio sistema religioso, né? Uma parada assim legal. Sim, sim, sim. Dá pra gente colocar eles nessa vibe aí. Eles não faziam conchavo muito explícito, pelo menos o que a gente entende, com os fariseus e os saduceus, né? Eles eram na contramão também. Tá? Valeu, queridão. Mito, eu tava falando aí dos fariseus, eu lembrei daquela parte que Jesus comenta para seus discípulos e para a multidão, dizendo: os mestres da lei, os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Sobre essa questão dos fariseus, que eu não sei se tu pode concordar com isso, Jesus falando que a lei deles era correta, que era não tudo que eles praticavam, mas o escrito em si, mas suas práticas não, e nem suas interpretações. Você não pode desqualificar a lei, né? A lei é boa. O problema da lei é a sua capacidade, vista por esses grupos, de salvar, que ela não tem, né? A lei não tem capacidade de salvar ninguém. A lei é só um instrumento para que o homem possa se perceber pecador como ele é. Essa é a ideia, né, da lei. Então, a observância da lei, ela Deus dá a lei para o homem para aprimorar o próprio coração do homem. Então, tem uma coisa que a gente chama, que é o espírito da lei, né?
o coração da lei. E aqueles homens, eles não tinham isso. Eles praticavam, eles eram extremistas, eles valorizavam e dificultavam ainda mais a lei do que ela é, levavam a lei ao extremo, mas eles não tinham coração. Então, Jesus, você tem em Jesus um guardador da lei absoluto. Jesus guardou a lei toda que devia ter sido guardada, pode ter certeza disso. Mas qual é a diferença? É o coração, né? É o coração de Jesus. Chega um certo momento que Jesus reinterpreta a lei, dizendo para eles, olha, vocês guardam a lei, mas condenam as pessoas, mas mandam as pessoas para o inferno, né? Então Jesus traz essa reinterpretação da lei. Então, esse aqui é o problema desses grupos, né? Eles têm a lei como tábua de salvação, mas o coração deles é longe do propósito divino, né? É por aí. Tá bom? Isso é viagem, Mito, porque assim, deixa muito claro, até pelo estudo que você passou pra gente hoje, deixa muito claro quando o interesse no poder político e religioso estava muito claro. Um grupo era focado em interpretar a lei, isso já dominava bastante as pessoas na época, e um outro grupo se apoderava do templo, onde as pessoas elas tinham acesso apenas acesso financeiro, principalmente para sacrifício, de pecado, de ação de graças. Isso foi muito massa, que deixou muito claro isso, me ajudou bastante, cara. É muito massa, cara. Perceber esse domínio, né? Qual é a área que eles dominavam. Lembrando, os fariseus transitavam entre o povo, né? Eram intérpretes da lei para o povo, tinham uma certa proeminência entre o povo, eram admirados e tudo mais. Enquanto isso, os saduceus estavam dominando o templo lá, ligados à casta sacerdotal e aí por diante. Essa distinção é importante saber, né? Mas ambos eram movidos pelo mesmo sentimento, né? De aproveitar do povo e manter poder, né? Era isso. Ellen, você quer falar? Eu tô no norte e ele é muito barulhento, mas eu lembro do The Chosen, assistindo The Chosen, né? Então, assim, eu comecei a ler o livro juntamente quando eu comecei a assistir a série. E como Que isso legal. parece, assim, quando a gente tem uma imagem, né? Foi muito Que legal. bacana, assim, de ver a atuação dos fariseus e como eles eram duros, assim, né? E é bacana. A gente sabe que é uma série, é uma ficção que traz, né? Não, a gente não pode pegar como, né, sendo coerente com a Bíblia, porque tem muita coisa ali, mas de ver, né? Muito bacana, assim, tudo, né? Que boa dica. Essa parte. Que boa dica. A gente é movido muito por informações audiovisuais, né? Então você ter uma informação assim, acho que corrobora, né, com a construção dos personagens e a percepção deles dentro da história, acho que ajuda. Eu sempre que falam do The Chosen, eu gosto bastante. Eu só tive um problema, eu comecei a assistir os 2 primeiros capítulos, eu chorei demais e parei de assistir por causa disso, mas eu vou voltar. Eu vou voltar, porque é bem legal, muito bem construído. É claro que eles usam artifícios literários e românticos para dar sentido à história, né? Cinematograficamente falando, mas é bem legal. Eu recomendo, quem quiser assistir, vale a pena. Então, acho que é isso, né, gente? Muito obrigado a todos. Vou orar aqui para a gente encerrar, que tenham vocês aí um ótimo restinho de semana, tá bom? Quarta-feira a gente está de volta, agora já com o Novo Testamento, hein? Eita, que agora vai, né? Vamos aprender bastante juntos aqui, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado pela conversa que a gente teve hoje, obrigado pela vida dos meus irmãos, como a gente sempre pede ao Senhor, transforma essas informações em algo que toque o nosso coração, que toque a nossa espiritualidade e nos aproxime de Ti, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui, que o Senhor os recompense nesse sentido. Obrigado pela Sheila, pela sua disposição de trabalhar com a gente aqui também. Dá-nos uma noite de descanso, uma ótima semana e prepara o nosso coração para aquilo que o Senhor ainda quer nos ensinar através dessas aulas, Senhor. Muito obrigado. É a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Amém.